Boa noite, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um pouco da embriologia do reino dos animais, do reino animália? Bem, pessoal, a maioria dos grupos dos animais apresentam reprodução sexuada. Poucos grupos apresentam reprodução assexuada. A significa sem, né? Então, sem sexo, sem encontro de gametas. A grande maioria dos animais apresentam reprodução sexuada. Então, eu vou dar um exemplo simples de reprodução sexuada, onde há um encontro de gametas, né? Parecido com o da nossa espécie, eu vou utilizar a nossa espécie, mas a reprodução sexuada vai ocorrer parecida com a nossa na maioria dos animais. Ok? Vocês observam os gametas masculino, né, o feminino, e elas vão se encontrar aqui no momento da fecundação. Essa é uma imagem da fecundação, uma outra imagem de fecundação, espermatozoide penetrando no óvulo, e por aí vai. Então, aqui começa o ciclo de vida de um animal. Então, vocês podem observar que o espermatozoide, ele se aproximando do óvulo, aqui ele libera umas enzimas, né, para romper a zona pelúcida do ovócito. Aqui ele já penetrou, né, no ovócito, e aqui, essa parte aqui do flagelo fica para fora, e aí o núcleo dele se funde com o núcleo do ovócito. Por que, professora, você está falando ovócito agora? Porque depois da fecundação eu não falo mais óvulo, eu já falo ovócito. Então, aqui no zigoto, que é a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, nós temos aqui a primeira fase do embriãozinho animal, ok? Então, aqui essa célula ovo chamada zigoto, ela vai sofrer várias segmentações ou clivagem, que é o mesmo que divisão celular, e vai formando essas células embrionárias aqui que nós chamamos de blastômeros, tá? Esse processo de divisão celular ocorre lá desde o início lá da fecundação e por aí vai, ok? Então, aqui nós temos todo o desenvolvimento, né, embrionário, então nós temos a mórula, que antecede a blástula, né? Depois a blástula aqui, tá certo? Então, a gente já tem aqui algumas células, né? Algumas dezenas de células, tá certo? E todo animal começa seu desenvolvimento embrionário por aqui. Então, da célula ovo, que surge a partir lá do espermatozoide e do óvulo, né? Do ovócito, ocorre a formação de mórula e depois ocorre a próxima divisão celular, que vai dar origem aí a uma estrutura chamada blástula. Aqui é a blástula toda fechadinha, todas essas bolinhas azuis aqui são as células, e aqui é como se eu tivesse cortado ela ao meio, como se eu pegasse uma melancia e partisse ao meio. Foi o que aconteceu aqui com essa blástula. Pessoal, os animais são os únicos seres vivos que desenvolvem blástula, tá? Isso é muito importante porque já pegou muito aluno em vestibular, ok? Então, os animais todos apresentam, né? São todos eucariontes, todos os animais são heterotróficos, né? Porque precisam ingerir seu alimento do meio ambiente, ele é heterótrofo, né? Ele não produz o alimento no seu organismo, por isso é heterótrofo ou heterotrófico, multicelular, porque é formado por muitas células, e desenvolve blástula. Então, essas são as 4 características exclusivas dos animais. Só os animais desenvolvem blástula, ok? Aqui, pessoal, é fotomicrografias reais tiradas de microscópio, tá certo? Então, vamos lá, ó. Zigoto, depois uma estrutura que forma a mórula, que é um grupinho de células. Essas células se dividem, formam blástula, né? E aí, a gente vai ver aqui um grupinho de animal que o desenvolvimento para na blástula, tá? Quem são esses animaizinhos? São os poríferos. A gente costuma dizer que os poríferos, eles são parazoários. Para quer dizer a parte, zoa animais. Por que eles estão à parte dos animais? Porque eles não desenvolvem tecidos.
E por que que eles não desenvolvem tecidos? Porque a gente vai ver que a próxima estrutura depois da blástula é a que é responsável por formação dos tecidos. Como os poríferos, eles param na blástula, eles não seguem a segmentação embrionária, eles não desenvolvem tecidos verdadeiros. Então, os únicos grupos animais que não apresentam tecidos verdadeiros são os poríferos, tá? As esponjas. Olha elas aqui. Elas têm esse nome por conta dos inúmeros poros, tá? Quando a professora for falar mais dos animais, como um todo, eu falo dela para vocês, tá bom? Mais dos poríferos, tudo bem? Quanto mais avançado é o estágio embrionário atingido por um animal, mais complexa será a sua estrutura. Então, olha só como eles são simples. Alguns lembram até vasos. Por quê? Porque eles só desenvolvem até o período de blástula, até o período embrionário de blástula. Professora, do que a senhora está falando, mórula, blástula? É um conjunto de células que é dado para o embrião. Quando chega esse número aqui, essa estrutura, a gente chama de mórula. Quando só tem uma, a gente chama de zigoto. Quando tem essa constituição aqui, a gente chama de blástula, tá certo? Parou na blástula, não desenvolve mais o único grupo, poríferos, ok? Quem são os folhetos embrionários? São os folhetos que vão dar origem a todos os tecidos e órgãos dos embriões. E como se formam, né, esses folhetos, esses tecidos embrionários? Numa fase chamada gastrulação, que é após a blástula. E é eles que são responsáveis pelos tecidos, tá? Como o porífero não forma blástula, ó, só forma, até blástula, eles não desenvolvem tecidos. Então, gastrulação é o processo de formação dos folhetos embrionários, ou folhetos germinativos. São 3 os folhetos germinativos: ectoderma, endoderma, mesoderma. Os animais que apresentam os 3 folhetos são chamados de triblásticos, tá? Os que apresentam só 2 são chamados de diblásticos. Então, só existe um grupo no reino animal, um filo, que é diblástico, os quinidários, né? Formados aqui, ó, pelas águas vivas, os quinidários, né? Selenterados, anêmonas do mar. O único grupo, né, que é diblástico, que só forma 2 folhetos, a ectoderma e a endoderma, eles não têm mesoderma, tá certo? Os animais que possuem 3 folhetos germinativos são chamados de triblásticos, então, tá certo? Então, pessoal, a gente sempre fala assim: poríferos sem tecidos, quinidários diblásticos, porque só formam 2 folhetos germinativos, a ectoderma e a endoderma, eles não têm mesoderma, tá certo? E todos os outros filos animais são triblásticos. Então, a gente diz assim: de plateumintos acordados, somos todos triblásticos, tá? Plateuminto é o próximo grupo aí que a gente vai estudar, é o primeiro grupinho animal que já vai ter 3 folhetos germinativos, ok? Então, aqui a professora vai mostrar para vocês, ó, todo o processo de gastrulação, que é a formação do embriãozinho animal, né? Depois do ovo tem a mórula, a blástula, e depois da blástula vem a gastrulação, que é o processo de formação dos tecidos, né? Se vocês observarem bem, aqui nós temos uma gástrula em corte, aqui nós temos o intestino primitivo, e aqui a gente tem o blastóporo. Esse blastóporo, pessoal, ele vai ser muito importante. Por quê? Porque ele vai definir se um animal vai ser protostômio ou deuterostômio. Tá certo? A professora vai falar mais disso daqui a pouquinho, ok? Por que que o blastóporo é tão importante, ok? Só um momentinho que a gente já vai falar sobre isso, ok?